aparelhinho aqui, Pri, que é ortopedia. Aí Ah, por isso que eu disse um pouquinho mais cedo. Mas tá tranquilo, que hoje eu quero ser mais participativa com vocês, em nome de tá. Jesus. Espera aí só um pouquinho. Aqui Tá. aqui tá sem internet, eu tô usando a internet da rua. Ah, tá. E aí, tudo bem, Fabi? Eu estava Que carregando meu celular aqui, que ele estava meio descarregado. O meu a também. Oi, Eu tô falando com vocês, ele tá carregando. Que essa noite, não sei o que aconteceu, eu esqueci de deixar carregando. a Oi deu tchutchu, menina. Aí eles estão sem internet aqui, esperando a Oi vir arrumar. Aí hoje eu vou ter que Uhum. fazer aqui na porta mesmo, não tem problema. Ela tá aqui, ó, quietinha, Ah, que linda. ó. Ela fica aqui É. quietinha. Aí é bom que ela ouve a gente também. Ela gosta de ouvir. Ai, que bom que ela gosta de ouvir. Bom, né? Ela gosta. De vez em quando Nossa, que lugar lindo. é um lugar muito bonito aqui, ó, menina. Olha, Todo. nossa, que jardim bonito. É lindo, ó. Eu cuido das flores aqui também. Ai, que Tem umas Eita, aqui que coisa boa. morreu. Essa aqui, ó, essa aqui tinha morrido, né? Morreu mesmo. Ficou feia, horrível. Só ficou um galho seco. Aí a filha dela queria jogar fora. Eu falei, não, vou jogar fora, não. Vamos tentar recuperar isso aí. Eu falei, se tem raiz, a gente recupera. Aí eu fui, tirei tudo, deixei só a raiz e fui tratando a raiz. Aí ela nasceu de novo. Falei assim, ah, misericórdia. É Que olho, lindo, viu? olho gordo aqui que não gostava das plantinhas. Aí saía matando tudinho. Não sei se vocês acreditam em olho gordo, mas eu acredito. Eu boto pimenta na porta da minha casa. Toda vez que ela morre, eu vou lá e oro e boto outra. A gente. Isso foi em outro tempo, Pri. Você não vai ter mais medo, não. É, Jesus agora é o seu defensor. Eu só não gosto de gente assim, né? Deixa os olhos gordos tudo lá na pimenta. A pimenta tudo. Pimenta é, tudo. sobre a tenda de Israel não vale mais encantamento, né? Amém, amém. É, Ai, ai. como eu vim do catolicismo, eu trago assim. Eu sei que não é coisa que Deus protege, tudo, mas sabe quando tu já é habituado, é uma tradição tu carregar aquilo contigo? Aí às vezes eu fico olhando e falo assim, gente, para que eu tô fazendo isso? Mas tudo bem. É, porque assim, sobre a tua vida já está a bênção do Senhor, é a tua palavra. Mas do nada, às vezes eu viro e falo assim, gente, para que eu tô fazendo isso se isso não funciona? Não funciona mais, não. Mas daqui a É, pouco tu não vai fazer mais, não, Pri. daqui a pouco Não tu vai vai fazer mais abandonar, sentido. porque é isso mesmo, tu vai percebendo assim que não, poxa, não faz sentido isso, não tem É, razão de ser, né? É, É, mas é ai, muita tradiçãozinha, né? A minha tia que me criou, ela, como veio da roça, ela carrega muita tradição dos antigos, essas coisas assim. Aí ela traz muito essas coisas, ela trouxe e me ensinava, né? Gente, até hoje, eu não canso de falar. Vocês tinham que ver, ela tinha uma pintura de Jesus Cristo, devia ter 1 metro a pintura, de tão grande que era. E toda vez que eu limpava o quadro, tinha uns respingos de tinta vermelha, né? E como se fosse o sangue de Cristo. Eu ficava incomodada com aquele negócio. Falei, gente, mas pra que essa tinta fora do lugar aqui que não foi pintado? Eu achava que não foi pintado direito. Eu devia ter uns 10 anos. Teve um dia que eu arranquei todas essas gotinhas de tinta que sobrepunham o quadro. Nossa, mas eu apanhei tanto naquele dia, mas eu apanhei tanto. Porque ela falou que aquele ali era o sangue de Cristo, que eu tinha tirado sangue. Gente, mas eu apanhei tanto naquele dia. Eu nunca vou esquecer daquele quadro. Eu vou falar, não faz sentido. Jesus Cristo não sangrou nesse quadro, não. Ela, isso é sangue de Cristo, que não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Era terrível, tá? Ela era terrível. Ela tinha umas crenças muito doidas. Eles e assim, é isso, a pessoa né, não, assim, nem pensa, né, para um pouco para pensar
que faz sentido, o que significa, né? É É, impressionante, assim, como que a gente... é, eu sei porque eu fui católica também, mas mais na fase, né, que era mais criança também. Aí depois foi pensando, realmente, por que a gente fazia aquilo? Ou porque é igual essa coisa da Sexta-feira Santa, né? De ter um horário que não varre mais a casa e não sei o quê. Não tinha um negócio assim? Eu lembro muito não da pode minha fazer avó, mais mas nada. e depois fica pensando, gente, mas por quê? O que que tem isso a ver, o varrer a casa? O que que tinha a ver com o sacrifício de Jesus, né? Com tudo, assim, até hoje eu não É entendo por porque, quê. na verdade, eles tinham é que eles faziam errado, mas eles tinham a crença, eles traziam a crença do sábado, né? Que na Sexta-feira Já não Santa, fazia a nada. partir de 6 horas da tarde, você não podia fazer nada porque você estava. Era o tempo de adorar Cristo, e não de limpar a casa, não de ficar. Porque você tinha que rezar. Você tinha que rezar naquele momento, né? Essa era a crença. Ah, Mas tem essa crença até hoje ainda, gente. Tem gente que depois de 6 horas da tarde não faz nada. Né? Não faz nada, não bota não limpa, se cair alguma coisa no chão, deixa ali até o dia seguinte, mas não limpa, até hoje. Eu conheço gente católica até hoje faz isso. olha, gente, Priscila, hoje que tu está me revelando esse mistério que eu nunca tinha, não sabia disso, nunca tinha pensado que talvez então eles tenham a ver com a questão do sábado, de guardar o Tem, sábado, né? É, Olha, a gente, questão de guardar o sábado. E tem muita coisa. O gente. catolicismo eu conheço de cabo a rabo, porque eu fui coroinha, né? Eu fui Tu foi muitos coroinha. anos coroinha. Eu fui coroinha dos 8 anos até os 13 anos de idade. Aí eu já não podia ser mais, que aí já chegou a idade de não ser mais coroinha. Mas eu fui, do catolicismo eu entendo muita coisa. Por Tem incrível alguém que querendo pareça. entrar? É, Tem alguns querendo entrar, é. né? Eu não acho que é a da Fabi que tá entrando o meu tá me ouvindo? Tá te Tô. ouvindo. Porque tem uma pessoa me ligando, tô recusando a ligação. Toca pra na minha tela. É, aí Ah, cancela quando É tenta porque alguma. é, tá É, tudo bem? tá mas tudo bem. Agora foi. Foi. Então Aí, então vamos tá. parar a gente iniciar, porque eu acho que hoje fica a gente, mas vai ficar gravado e depois eles assistem, é, Amém. né? Amanhã a gente vai fazer cedo, porque eu pensei nisso, porque você chegou muito tarde, né, Rosane? Eu não sei você, filha da célula. ontem eu Também fui cheguei. na célula. Não. Não, eu não consegui, porque eu tava com muita dor de barriga, com muita cólica, menina. Eu até me arrumei para ir, mas aí, como tava muito frio, eu fiquei com medo de dar ruim. Aí eu Ah, fiquei Fabrício com entrou, medo. que Ah, bem. Fabrícia. Oi, Fabrícia, bom dia, tudo bom? Eu fiquei Oi, com uma bem. cólica extrema ontem, aí eu falei assim, gente, e eu me arrumei ainda para ir para a célula, me aprontei, fiquei pronta. Aí meu marido ainda falou, quer que eu te leve? Aí eu falei assim, mas tá muito frio, e se eu começar a passar mal? Aí eu fiquei com Uhum. medo de passar mal, não fui. É, mas foi bom, foi bom. Eu também fiquei, tava muito frio aqui, pro Alto Tá. da Serra também, né? Para É, esses lados. Alto da Serra tava chovendo, né? A gente tinha uma discípula de lá que ela também falou. Mas começar um novo de Deus, né? A nossa célula vai multiplicar, Pri. amém. Terça-feira vai ser a primeira vez da nossa célula aqui em casa, para a glória de Deus. Amém. Terça. Terça-feira. Teremos um dia Ah, bom que pra bom. ir, hein? Que terça Bem. nada pra fazer. Então, o Senhor direcionou, eu estava em oração do dia, né? E o que que acontece? Eu preciso ter um dia para eu trazer a minha irmã também. E terça, segunda ela faz Rio, aí não dá. Quinta ela faz Rio. Quarta ela não dá, porque se ela fizer, ela fica cansada. Aí, por acabar tarde, que ela acorda 4:30 da manhã. Aí eu Deixa vi que terça-feira seria o melhor dia. Eu não sei depois, né, se o pastor abrir alguma coisa de culto, né, na terça-feira, como que vai ser. Mas por enquanto eu vou fazer nas terças. É. Aí o pastor, me parece que o pastor vai estar ungindo quem vai estar multiplicando no domingo à noite.
Amém. né? Ai, falou tudo sobre Glória isso. a Deus. Eu vou na Vamos igreja na orar? sexta e no domingo só. No sábado eu não vou conseguir ir, que eu vou trabalhar. Ah, tá. Mas eu vou Sexta conseguir. começa o nosso DNA, né? Mas sexta eu consigo ir. Sexta eu vou estar em casa e sábado e domingo eu vou estar em casa. Então vou dar para ir nos 2 dias. Priscila, você está do lado de fora aí, o tempo tá bom? Onde você tá Aqui tá tranquilo. maravilhoso, minha filha. Aqui né, nem parece Petrópolis. É onde? É Itaipava. Ah, que chique, né? É outro nível. É outro A gente aqui eu vi blusa de lã porque aqui tá aquela sereninho fininho, sabe? Fabrícia, onde tu tá, o tempo tá bom? Aqui o céu tá até azul, ó. Que beleza! O Rio com certeza vai estar assim, lindo. Tu tá em Pedro do Rio ou tu tá aqui, né? Não, amanhã eu vou para Pedro do Rio. Aí lá o tempo é assim, melhor do que Itaipava até. É, Agora aqui É. no fechadinho hoje. Pedro Tu do tá Rio no é Alto da maravilhoso. Serra? Eu moro no Alto da Serra. Ah, E então, você, Rô? Você mora onde? eu moro no Ciméria, né? Eu moro no Pertinho da Ciméria. Bia. Isso, a Bia mora acho, uma rua um pouquinho para cima da minha aqui, mas é no mesmo bairro. Aí aqui o Russo desce, aquela neblina. Aqui Alto da Serra, né, o Fabrício, é assim, né? É. Desse lado é assim. Amém. Nós estamos o quê? Mateus 12 ainda, né? A gente Mateus tá em 12, onde a gente termina esse. É que a gente acabou parando um pouquinho, né? Repetindo. Aí Aí parou no paramos 37. aonde? No 37. É, Ah, isso. tá. E vamos para o milagre. Vamos orar então, Rosane, para a gente iniciar? Amém, amém. Quer que eu ore? Pode orar, pode orar. Amém, amém. Vou estar orando. Deus, nós queremos, Senhor, consagrar esse momento ao Senhor, chamar a tua atenção, Deus, do teu Espírito. Deus, queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco. O Senhor traz a revelação, Deus, da tua palavra. Usa a Rosane, ó Deus, com graça e com poder, que ela consiga, Deus, transmitir aquilo que o Senhor colocou e vai colocar, Deus, no coração dela. No nome de Jesus, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, carecemos, Senhor, da tua direção e sabemos, ó Deus, que a tua palavra é o nosso alimento. Então, Senhor, estamos aqui para nos alimentar do Senhor. Direciona tudo, Senhor. Toma o domínio, Senhor, desse devocional. Nós consagramos ao Senhor. E já te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui aprendendo do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Receba a nossa gratidão. Obrigada por cada menina aqui, Deus. Muito obrigada pela vida da Fabrícia, da Pri, da Rosane, da minha vida, que hoje estamos aqui online, ó Deus, e das outras, Jesus, que não puderam estar aqui nesse momento, ó Deus, que teu Espírito também, na hora que elas forem ouvir, Deus, a tua palavra, o Senhor vem enchê-las, Senhor, vem trazer do teu trono Senhor. Em nome de Jesus. Toma a Isa, Deus, que eu coloquei no grupo. Deus, que é uma menina que também falou a mesma coisa, que está com dificuldade de caminhar. Eu até, inclusive, falei, Jesus, que o Senhor mudou a vida da Pri. E, Deus, nós oramos para que o Senhor venha também mudar a vida da Isa, Senhor. Vai de encontro no coração dela, com a tua revelação, com o ânimo do Senhor, com a força do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, toma cada um aqui desse grupo diante do Senhor. Derrama as bênçãos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Depois a gente orar, né, por todas nós, né, e orar pelas meninas, no final, né, que estão tendo dificuldade, igual a Joelma falou que está com dificuldade de dormir, né, que não dormiu. E eu também tive, assim, essa noite foi meio conturbado para mim, mas eu estou bem. Mas eu sei, assim, que é complicado, ainda mais para quem vai trabalhar no outro dia, né? Eu lembro da época que eu trabalhava, se tinha um dia, assim, que eu não dormia bem, né? O outro dia era, assim, difícil, né? Meninas, eu queria, assim, só dando uma pincelada em relação a ontem, né? A gente falou aqui do texto
falando dos textos aqui que a gente leu, né, no capítulo 12 ainda, né, e a gente falou, assim, sobre sobre Jesus falar que quando a gente quer um domínio, que entra na casa do valente, né, é aqui, e primeiro ele vai maniatar primeiro o valente, né, para depois dominar o resto da casa, né, vamos dizer assim. E infelizmente, né, hoje eu comentei isso com a Fabi, que a gente tem visto, assim, como que mulheres têm se levantado como valente da sua casa, né, no tempo de hoje, né, são muitas as mulheres, a gente lá na célula, por exemplo, a gente tem muitas mulheres que os maridos não são cristãos, né, e elas é que têm que se levantar como aquele que vai, sabe, que vai guerrear pela família, que é o elo ali de ligação, né, então a gente tem orado muito assim pelos maridos também, e aí vem os ataques sobre as mulheres também, né, Satanás usa essa estratégia, né, para manipular, né, tentar intimidar, tentar confrontar aquele que é o valente, que é o cabeça, que tem se levantado como liderança espiritual da casa, como as mulheres têm sido, né, e afeta as mulheres, principalmente na área emocional, né, e às vezes no cuidado ali com os filhos, como que tem tido ataque sobre as mulheres, e elas precisam de fortalecimento, né, a gente precisa desse fortalecimento mesmo, para estar no Senhor e assim, ser esse instrumento de Deus, sabe, para a mudança da casa, né, porque quando a gente já ouviu isso até assim, de forma cômica, né, quando uma mulher está desestabilizada, a casa toda vai estar. O marido pode estar doente, pode ser alguma coisa, mas as coisas vão entrando no lugar. Às vezes o marido está doente, a mulher vai trabalhar, ela se vira, ela faz alguma coisa, ela ordena a casa de uma maneira, mas se a mulher tiver, pronto, o caos instala. Se a mulher tiver de mau humor, né, o pessoal usa até de forma cômica, se a mulher tiver de mau humor, acabou a casa, né? Acabou, não tem harmonia, né? Então, assim, como que a gente vê o ataque sobre a mulher e, assim, que Deus realmente, assim, comece a mudar esse quadro, né, nas nossas famílias, assim, da igreja, sabe? Do marido se levantar, sabe? Deus salvar esses maridos, Deus transformar os maridos para que eles se levantem como liderança espiritual da casa, né? E, assim, como que a gente vê quando o marido se levanta dessa forma, como que as coisas se encaixam em todos os lugares. E o Senhor tem isso para nós, né? Então, a gente também orar, porque assim, as mulheres às vezes estão cansadas, as mulheres têm que trabalhar em dobro, né? Ser liderança espiritual para os filhos também, e a gente sabe que isso não é fácil, mas o plano do Senhor é colocar as coisas em ordem, né? A Bíblia fala assim que Deus pôs ordem no caos quando ele fez toda a criação, quando ele criou o mundo, né? E assim, ele deu um papel para a mulher, ele deu um papel para o homem, e assim, Deus é Deus de harmonia e quer colocar as coisas no lugar, né? Quando isso acontece, vê que as coisas na casa parece que andam, né, de uma forma diferente. E Deus é esse Deus bom que quer fazer isso, né, com a gente, assim, né? E, gente, eu posso ler um texto, assim, só para comentar de ontem, eu não vou ser muito longa, não, né? Assim, comentar um texto de ontem, que é Filipenses, capítulo 2, versículos 2 e 3, eu cheguei até a comentar ontem, que fala assim, né? A gente estava falando sobre a casa dividida, né? E a gente está comentando isso aqui agora, mas Filipenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, fala assim, né? O apóstolo Paulo falando, né? Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, né? E a gente comentou aqui ontem sobre essa unidade, né? A gente está falando sobre as mesmo que eu entrei aqui, né, comecei aí essa semana entrando aqui com vocês, né, vocês já têm aí, tem tido uma caminhada juntas, né, e assim, não pensem que eu vim para
para liderar, para tomar um espaço, para tomar um lugar, mas eu vim para contribuir, para estar juntas, né? E esse é o que o texto fala aqui, que a gente pense a mesma coisa, que a gente tenha o mesmo propósito, sabe? Porque assim, quando a unidade, ela traz isso, um senso de propósito, né? E assim, são várias coisas que a unidade traz, né? Que assim, a gente vê a nossa identidade comum, somos todas filhas, né, do mesmo pai, a gente foi adotada, né, em Cristo, né? Nós temos o mesmo pai, a gente teve a mesma geração, a mesma transformação, o mesmo espírito, né, que habita na gente, né? E assim, eu falei aqui assim da gente ter comunhão, né? É importante a gente ter comunhão umas com as outras, e a gente ter esse mesmo sentimento mesmo aqui, como diz a palavra, né? E assim, humildade, sabe, no relacionamento. Estou colocando isso aqui para vocês porque assim, eu tenho falado, né, da palavra, mas assim, eu não sou, assim, não estou acima de nenhuma de vocês. Os dons se completam, né? E assim, se Deus tem me dado nessa liberdade com a palavra, no entendimento da palavra, é mesmo para a gente compartilhar, né? Agora, sim, a gente criar, cultivar aqui entre a gente essa cultura de honra umas às outras, sabe? Às vezes as meninas que não estão, né? Às vezes a gente aqui elogia, fala do dom de uma da outra e tal, e às vezes as pessoas podem pensar assim, né, estão rasgando seda, estão puxando saco uma das outras, mas na verdade é uma cultura de honra, sabe? A gente reconhecer, né, como diz aqui a palavra, a gente considerar os outros superiores a nós mesmos, mas a gente reconhecer o dom que uma tem, que outra tem, né? E a gente está sempre honrando isso com alegria, né? Por isso que a gente se elogia, né? Às vezes, assim, eu tenho visto isso lá na igreja, a gente tem criado esse hábito de elogiar, sabe, de ficar feliz quando vê o outro crescendo, né, aparecendo em alguma coisa. Isso é assim, isso é ótimo, sabe? A gente começa a se desvencilhar dessa dissensão, de ficar, né, criando briguinhas, ou eu sou de fulano, eu gosto mais de andar com fulano, eu sou eu sou dessa área aqui, não, e a gente ter tudo em comum, né? Então, isso é muito importante para a gente, assim, a gente considerar os outros, né, e ter humildade no relacionamento. Então, eu sempre me coloco aqui com vocês como mais uma para somar, né? E isso é tão bom, sabe? Então, para quem não está aqui, às vezes não consegue estar ao vivo, que ouve depois, né, que saiba que você é muito querida também, que você tem o que compartilhar, a gente sempre tem o que dar, né? E assim, Deus vai despertando na gente, à medida que a gente vai se mostrando para o Senhor, né? Quanto mais a gente se coloca na presença de Deus, Deus vai capacitando a gente, né? E assim, todas são importantes, todas são assim queridas para nós. E a gente quer ter, assim, um encontro, né, Fabi? A gente está doido para ter um encontro presencial nosso, né? Para a gente poder se ver, poder se abraçar, isso vai ser muito importante. A comunhão é, assim, maravilhosa, né? E eu queria dizer isso aqui para vocês, assim, nesse início, né? E a gente aqui continuar agora, né, a partir do versículo aqui, então, versículo 38, né? Que a gente leu até o 37, né? Alguém quer ler, gente? Alguém quer ler? Pode ficar à vontade. Isso. Fabrícia aqui quietinha, quer ler? E só deixar falar, eu não sou ciumenta, não. Pode liderar, tá? Fica à vontade. Eu não sou nem um pouco ciumenta. Sabe que o meu marido gosta muito de planta também. Gosta de planta. Tem hora que ele pega planta na rua, um monte. Aqui em casa não tem espaço, é pequenininho, mas ele traz, vou plantar ali. Aí planta lá no cantinho, planta aqui. Aí, assim, já disseram para ele uma vez, assim, quem gosta de cuidar de planta, significa que gosta de cuidar de pessoas. Aí, Deus só vai mostrando, né? Que gosta de cuidar de pessoas, né? Isso é legal. Mas todas as meninas aqui são muito importantes. Eu oro por cada uma aqui. As que já deixaram o nome ali, eu oro em especial pelas que deixaram ali, pediram alguma coisa, né? Tá lembrando depois, no final, da gente estar orando pela vida da Kézia, pela vida da irmã dela, que estão passando, né, por alguns problemas. Elas principalmente porque a Kézia tem falado comigo no particular, e eu vejo o quanto ela necessita de cuidado, sabe? Eu vejo o quanto ela precisa
de ser cuidada, de ser amada e assim, dessa unidade. Ela precisa dessa unidade agora, é um momento que ela precisa muito. Então, assim, se tocar no coração de alguém, quiser mandar mensagem para ela no particular, falar com ela, conversar um pouco, eu acho isso fundamental, porque ela realmente precisa de muito carinho, de muito cuidado. E assim, eu me identifico muito com ela, porque eu vejo que ela passa, pelo que ela me fala, ela passa exatamente pelas coisas que eu já passei. E eu sei o quão é importante a gente ser cuidado, né? O quão é importante a gente ser abraçado por outras pessoas e saber que Cristo está nessas pessoas, né? E eu sei que Deus, ele leva cada uma, como ele trouxe a Fabi para mim, ele leva uma pessoa em especial para cada uma, sabe? Então, assim, é muito importante esse cuidado e não ter vergonha de pedir ajuda não, de pedir socorro não, para todas, independente agora sem ser só a Kézia, todas. Pede ajuda, vai no particular, não quer falar no grupo, vai no particular, pede socorro, né, que a gente vai orar, Uhum. Amém. tá? Amém. Vamos ler então? A Fabrícia Meu vai ler. 38, só esse tópico para você comentar ou vai ler Pode- direto? Acho que já Pode pode ler, ler tudo, né? pode ler direto. Pode ler, que não é muita coisa agora, né? Pouco, né? Pode ler. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava um pouco, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão e irmã e minha mãe. Amém. O texto aqui assim está bem claro, né, a respeito do que Jesus está falando aqui. Ele começa falando dos escribas e fariseus que ficaram pedindo um sinal. Quantos milagres, né? Milagres assim, esse poder do Senhor agindo, né, na vida humana, né? Deus intervém na história humana, né? E assim Deus faz milagres, faz coisas maravilhosas, né? E nas épocas passadas, assim, os profetas, né, os sacerdotes, sempre, assim, operavam milagres, né, o Senhor realizava milagres através deles, e, assim, provas de que Deus estava falando, provas de que Deus estava confirmando alguma coisa, né, para as nações, assim, a gente vê lá no livro de Isaías, lá quando o sol parou, Josué orou também, né, assim, né, a lua parou, né, as coisas maravilhosas que o Senhor fazia, né, Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, todas as pragas do Egito, quantos sinais, maravilhas Deus fazendo, né, e agora, sim, aí a geração de hoje, Jesus fala assim, a geração incrédula também, que fica ainda pedindo um sinal, né,
Deus já tinha enviado Jesus, Jesus já era assim a prova do amor de Deus, né, do que era do Senhor, e a geração pedindo um sinal ainda, né, a prova de que tu é Deus, prova de que Deus está agindo, de que Deus está falando, né, e mais do que eles já estavam vendo ali, né, paralíticos, né, sendo curados, andando, cegos, né, surdos, Jesus fazendo maravilhas, libertando pessoas, né, e eles ainda queriam mais um sinal, né, de que se era Deus ou não. E a gente fica pensando assim, nós, né, gente, na nossa vida, quantas vezes a gente, às vezes foi na igreja ou ouviu o evangelho de alguém, desejando só os sinais, né, desejando ver alguma coisa para crer, né, primeiro ver para crer, e assim, enquanto que o Senhor quer que a gente confie nele totalmente, né, e a gente fica, quantas vezes, né, a gente vai na igreja e a gente ouve a palavra, mas a gente quer ver primeiro os sinais, né, se a gente não tiver uma confirmação, né, e assim, a maior confirmação que a gente pode ter é assim, é o Espírito Santo atuando em nós, né? O Espírito Santo é que convence, é ele que revela Cristo para nós, né? E assim, essas são as maiores experiências que a gente pode ter. A Bíblia fala aqui que quando o anjo falou com Maria anunciando sobre o nascimento de Jesus, Maria foi vendo as coisas todas acontecerem e guardando no seu coração, confirmando com o seu coração, né? Então, assim, sinais são coisas maravilhosas, Deus faz mesmo, Ele é poderoso para fazer, mas a gente não tem que fundamentar a nossa fé em cima dos sinais, né? Então, se eu não for na igreja e se o pastor não tiver uma profecia lá, então Deus não falou comigo naquele dia. Quantas vezes é assim, né? A Fabi aí que trabalha com a intercessão, né? Às vezes, quantas pessoas vão à frente na igreja, vão ao altar, e elas vão lá interceder, e tem dias que Deus, às vezes, vai direcionar só para orar mesmo pela pessoa, para interceder, para impor as mãos e orar. E, às vezes, não vai vir nenhuma palavra profética nos lábios, porque, assim, quem revela é o Senhor, né? Elas não têm obrigação de, todas as vezes que for orar por alguém, profetizar, né? Lançar uma profecia sobre a vida da pessoa. Então, imagina alguém que, não profetizou sobre mim hoje, então não teve uma intercessão, né? Às vezes as pessoas podem pensar assim, e a gente se engana, a gente fica assim, igual essa geração, eu quero um sinal de que Deus está aqui, né? O maior sinal do Senhor é a presença dele, né? E assim, a palavra diz que o Senhor promete estar no nosso meio, onde 2 ou 3 estiverem, ele promete estar. Então, assim, e uma coisa interessante, gente, é assim, às vezes a gente vai na igreja, a gente quer sentir os arrepios, né? A gente quer sentir a presença de Deus, né? E a gente sente, às vezes, o Espírito Santo fala conosco, a gente é tocado de uma maneira maravilhosa, mas, assim, qual é a prova de que Deus realmente esteve agindo ali? É a nossa vida depois, é os frutos, né? Às vezes a gente vê sinais e maravilhas, mas assim, se não vier acompanhada de transformação na nossa vida, de que adianta, né? A gente chegar lá, se arrepiar, pular e fazer tanta coisa, se não vier acompanhada dos frutos depois, né? Se a gente não, se aquilo não transformar a nossa vida, porque assim, um confronto, um encontro com a presença do Senhor sempre vai transformar algo em nós, né? A Bíblia fala aqui de vários encontros maravilhosos, a mulher samaritana que encontrou com Jesus no poço, teve a sua vida transformada, né? Zaqueu lá, que teve um encontro com Jesus, Jesus entrou na casa dele uma vez, acabou, a vida dele foi transformada, né? Assim, todos os que é impossível alguém que aqui a Bíblia relata que tenha tido um encontro, sabe, que tenha caminhado com o Senhor, que não tenha a sua vida transformada. Então, esse é o maior sinal, né? Os frutos depois, os frutos é que vão se seguir, aquilo que é isso que vai revelar, né, que alguém realmente teve um encontro com o Senhor. E às vezes a gente fica só esperando os sinais. Eu quero ver um milagre, eu quero ver, né? Eu espero profundamente isso, assim, ver um paralítico andar no nosso meio, uma cura milagrosa, claro que a gente quer ver, nossa, é assim, né? Isso eu creio que é para a igreja hoje, como foi para o passado, né? É para a igreja hoje, sim.
mas assim, a gente não pode basear a nossa fé, a nossa expectativa no Senhor, né, nisso, só nos sinais. Se eu não ver, Deus não teve ali naquele culto hoje. Ah, não, o culto hoje foi morno, foi assim, né? Só Deus sabe. Deixa eu contar uma experiência rapidinho aqui para vocês. A gente estava naquele dia que veio o Tim Keller, né? Tim e o filho dele, né? Que vieram lá da Inglaterra. E assim, foi na sexta-feira que começou ali o encontro e a gente, né, teve um momento de adoração, de louvor, adoração juntos, mas assim, aparentemente nada aconteceu assim demais, né, naquele culto, mas foi muito bom, Deus falou conosco. Mas aí, dias depois, eu conversando com uma pessoa que estava fazendo a consolidação com a gente, né? E aí ele contou assim que ele naquele dia ele foi no culto, a esposa dele não foi porque ela não estava passando bem, ela ficou em casa e ele falou: "Ah, eu vou no culto". E ele falou que teve um momento lá que nós nos reunimos para orar, né, uns com os outros ali, e ele falou que se reuniu ali com os irmãos, orando, dando as mãos na roda ali, e ele falou que no meio ali ele foi batizado com o Espírito Santo. Sabe, assim, ninguém percebeu, ninguém soube, não teve alarde, não teve nada. Ele falou, eu acho que nem o pessoal que estava comigo na hora percebeu, mas ele falou assim, eu comecei a abrir a minha boca, e ele era uma pessoa assim, que ele era um pouco cético, né, não acreditava muito nisso, essa coisa de poder de Deus manifestando, né, Espírito Santo e tal, mas ele falou que começou a orar, e ele abriu a boca dele, e só saíam línguas, e línguas, e línguas, né, e ele falou que foi sentindo um calor queimando nele, e assim, e ele ali começou a falar em línguas, né? Então ele assim ficou, aí ele falou que ficou tão assim que ele não sabia o que fazer, né? Que chegou em casa, ele nem contou para a mulher dele, ficou quietinho. Então assim, durante uns 15 dias ele falou que ficou ele e o Senhor ali conversando, perguntando o que era aquilo. E aí depois que ele contou para ela, né, que tinha sido batizado no Espírito Santo, ele entendeu isso, o poder de Deus, e a vida dele tem sido transformada, gente. Ele está com desejo de servir, sabe? Ele está assim, em um testemunho em casa, né? O filho falou assim: nossa, eu nunca vi o meu pai falar tanto de Bíblia, eu nunca vi o meu pai tão assim, nunca na minha vida tinha visto isso. Então, gente, olha só, isso é o fruto. É o testemunho dele. Isso é um milagre, Deus ali operando. E assim, é isso. Aí parece assim, aquele culto de sexta-feira, foi mais um culto de oração, ninguém falou nada, mas olha só, Deus está operando lá. Então, às vezes, a gente vai num culto e acha, não, o louvor hoje foi meio assim, hoje, né, a palavra, hoje a gente só orou, né? E parece que nada aconteceu. Só o Senhor sabe o que Ele está fazendo nos corações, sabe? A marca que Ele está deixando e os frutos que vêm seguindo depois, né? Então, isso assim, é lindo da gente ver. E aí, aqui, Jesus fala isso, que né, todo mundo fica pedindo um sinal, mas, por fim, ele fala, né, que nenhum sinal ia ser dado para essa geração, senão o sinal do profeta Jonas, né? Jonas tinha ficado 3 dias, né, no ventre do peixe, e assim, praticamente foi uma ressurreição de Jonas também, né, como se Jonas tivesse morrido. Ele foi quase sepultado lá dentro, né? Você imagina dentro da barriga de um peixe, da água afogado lá dentro, né? Algas, né, com tomato enrolado no pescoço dele, praticamente, né? Assim, ele ia estar fadado a morrer, não tinha jeito, ainda que o peixe não tivesse mastigado ele, quebrado o corpo dele todo, ele estava inteiro lá dentro, acabou, né? Tem até um texto que fala assim que ele, acho que é no livro de Jonas mesmo, que ele fala assim, acabou para mim, né? Como se passou tudo, o mundo passou por cima de mim, o abismo me encobriu e assim, acabou para mim. Só que aí Jonas é cuspido, né? De volta para a vida, né? E esse é o sinal, né? Jesus fala desse sinal como representando o que iria acontecer com ele. E aí eu fico pensando assim, né? Os escribas e fariseus, esses que vinham sempre ficar perguntando, né? Querendo inquirir Jesus a respeito da vida dele. Será que eles, quando Jesus fala isso, eles não sabem, não refletiram, não pensaram. Realmente eles estavam cegos, né? Sem pensar assim que o que aconteceria com Jesus depois era esse sinal, e será que eles não eram tocados, né, de pensar, poxa, é mesmo, ele falou sobre isso, né, lembrar, né, disso.
E é isso, Jesus foi levantado, né? Esse é o sinal maior do poder de Deus, a manifestação da vida de Deus na terra é a vida de Jesus, sabe? E o que ele fez por nós e como ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, voltou à vida para nos garantir que nós também vamos ter essa ressurreição, né? Essa nova vida nele, né? E representando, além de fisicamente, né? Representando espiritualmente o que ia acontecer com cada um que tivesse a presença dele. Isso é lindo, é maravilhoso. Esse é o maior sinal nosso, e o nosso testemunho de vida é a maior prova de que Deus existe. Nosso testemunho, nós fomos reconciliados, fomos restaurados, regenerados, sabe, e ressuscitados, né? O nosso velho homem morrer mesmo, a nossa velha natureza, sabe? Nós nos levantarmos como novas vidas em Cristo, né? E, assim, de Deus transformar. Esses dias eu ouvi o testemunho de uma menina, assim, ela falando que a mãe dela, uma pessoa simples, aceitou Jesus, lutando, né, sozinha, o pai na Umbanda, no Candomblé, a filha totalmente desviada, a filha totalmente envolvida com traficantes, né? E ela ali orando, perseverando, e até que o marido começou a ir na igreja, foi transformado pelo poder de Deus, e ela falou assim, olha, aí a filha dela também foi transformada pelo poder de Deus, saiu né, lá do meio dos traficantes, né, da bandidagem, e a filha era ela que estava pregando na igreja. Ela falou, e essa filha dessa mulher sou eu hoje aqui dando testemunho. Então, maior testemunho do que esse, gente, de Deus transformar, sabe, de Deus tirar da prostituição, sabe, de Deus tirar dos vícios, né? Como a gente falou aqui esses dias, a igreja é a igreja dos ex, né? Tem sempre um ex-viciado, um ex-drogado, um ex, sabe, um ex-assassino, uma ex-prostituta, um ex-adúltero, né? A igreja é a prova viva de que Deus atua na terra e Deus transforma a vida das pessoas. E então esse é o maior sinal, assim, né? Jesus fala assim, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, né? A rainha de Sabá, como a gente lê na Bíblia, lá com Salomão, né? Ela era uma rainha que veio lá das partes da Etiópia, né? Da África lá, para conhecer, para ouvir a sabedoria de Salomão, porque via que Deus estava agindo lá, né? E ela saiu do lugar dela, do posto dela de rainha, para vir ouvir, porque ela soube, né, da notícia de que havia um homem que era cheio de sabedoria, que falava da parte de Deus. E aí aqui Jesus fala, olha, ela no fim, ela vai se levantar e vai condenar essa geração de agora que pede um sinal, porque ela, por pouco, só dela ouvir da sabedoria, ela creu em Deus, né? Engraçado, gente, que hoje em dia a gente ouve falar, assim, que lá na Etiópia tem um povo que eles agem assim até hoje como sacerdotes, que eles guardam várias coisas da lei e que eles assim até se especula que a Arca da Aliança perdida estaria lá, né, nesses povos. E eles são, os historiadores que pesquisam falam que eles são descendentes dessa rainha de Sabá. Então, o que acontece, assim, a Bíblia até hoje se confirma de que realmente não foi uma fábula, que a rainha de Sabá realmente existiu, era uma rainha lá da parte da Etiópia, e que ela ouviu de Deus, e ela levou todo o conhecimento de Deus, tudo aquilo que ela aprendeu, ela levou para o povo dela, e até hoje tem gerações, né, descendentes dela lá que creem em Deus, que creem no Senhor, que creem no Jesus, no Messias, né, no Cristo de Israel, por causa disso, né? Então é maravilhoso isso, né? E aí fala que ela vai se levantar e condenar essa geração, condenar no sentido de dizer, olha, eu por isso aqui eu criei, vocês que tiveram todos os sinais, Jesus esteve ali andando e vocês não creram, né? E aí Jesus fala que ela ouviu a sabedoria de Salomão e que ele que estava ali era maior do que Salomão, muito maior, e o povo mesmo assim ainda não cria, né? E aí
continua, né, falando quando o espírito imundo, né, e fala das estratégias de Satanás, né? Jesus aqui nesse capítulo falou bem disso, né? A gente leu aqui nos versículos 30 e tal, né? 29, 30, sobre... A gente falou do maniatal valente e tal, então são estratégias, assim, Jesus continua falando aqui, dando instruções, na verdade, né, para os seus discípulos e para nós, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra, né? E aí, quando ele fala, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, né? E habitam ali. Meninas, assim, mulheres aqui, né? Quem é mulher que não gosta de uma casa arrumada, né, gente? A gente, quando a casa... Eu sou desse lema, assim, quando tudo está organizado ao meu redor, ai, dá até para respirar, a gente fica... são outros ares, né? Imagina, assim, né, a Priscila trabalha, às vezes trabalha durante a noite, chega em casa de manhã, e se ela chegar e tiver tudo no caos, né, uma bagunça, roupa no chão, né, louça na pia, né, aquilo te deixa tipo assim, ai meu Deus, tô tão cansada, mas assim, parece que tu não vai conseguir dormir, descansar, enquanto tu não der um jeitinho, pelo menos, né, das coisas ficarem organizadas, né. Eu sou assim, se tiver tudo muito bagunçado ao meu redor, eu não consigo trabalhar direito. Eu primeiro tenho que dar uma ajeitadinha, pelo menos, né? Quando eu trabalhava, eu lembro que a minha mesa, o pessoal fala assim, tu tem toque? Eu falei, não, eu não tenho toque, mas eu gosto das coisas organizadas. Então eu tinha que botar aqui o computador, a agenda aqui, tudo, minhas canetas. Aí eu falava, minhas canetas, tem gente que pegou minha caneta aqui, né? Às vezes minhas canetas, aí começa, sabe? É impressionante, assim, né? E mulher tem essa característica, né, gente? Eu não sei se vocês são assim. Mulher, então, é mais, né? Como que a gente precisa da casa Eu organizada? tenho muito toque. Só que lá em casa eu não faço isso, não. Lá em casa, se eu achar uma coisinha fora do lugar, eu falo, primeiro eu vou arrumar, depois eu faço comida. Então, eles evitam de quando eu chego em casa, tá tudo no lugar. Porque eles sabem que eu não vou fazer comida enquanto a casa não estiver limpa. Aí Aí, eles então, que deixam. bom. Eles se viram, mas eles deixam a casa tudo no lugar. Olha, E nem que todas são bom. assim, infelizmente. Hoje eu estava comentando sobre uma pessoa que eu conheci, uma mãe de uma paciente minha, que ela não ligava, gente. Ela não tinha um pingo de cuidado. Se a casa, se ela pudesse pular o lixo da casa dela para passar para outro cômodo, ela pulava, mas não limpava. Então, assim, ela sempre teve. Eu sempre falava muito com ela, né? A questão da higiene, ainda mais que a filha dela era especial, demandava uma certa higiene especial, mas não é todo mundo, não. Ela é um exemplo, mas eu conheço várias pessoas que são assim. Eu não gosto, gente. Eu acho que eu tenho desde da época do catolicismo que o inimigo ele habita em lugares sujos e imundos. Pode ver que quando a tua casa tá toda, mesmo que não tá suja, mas tá toda bagunçada, que você precisa fazer uma faxina, e aí você faz aquela faxina que deixa a casa brilhando, a tua alma parece que vai lá em cima. Porque assim, é Sim, uma paz gente. que vem no teu corpo, uma paz que você sente no teu corpo, porque o inimigo ele gosta de lugares sujos, de lugares imundos, né? É aonde ele habita, né? Se esconde assim na bagunça, né? No caos, na desordem, né? É Vem o que ele trazendo isso. A gente, assim, isso é comprovado cientificamente que o ambiente influencia quando as coisas estão nos lugares organizados, a tua mente vai agir de forma diferente, você vai enxergar as coisas de forma diferente. Eu voltei da viagem na sexta-feira, aí justamente no sábado de manhã eu comecei a passar mal, então assim, não tive tempo de dar aquela organizada. Gente, meu Deus do céu, parecia que tudo estava fora do lugar, tudo assim, né? E assim, eu sei que meu marido aqui, tadinho, fez o melhor, né, arrumando a cozinha, tudo, mas não é igual, né? A gente, assim, arruma a cozinha, você quer logo no final, você lava o pano de prato, você lava ali o paninho que está na pia, você tem que lavar a pia, você tem que limpar. Então, assim, mas assim, tudo. Aí, sabe assim, aquela sensação que você estava assim, nossa, não tem um cômodo que está arrumado. Assim, todos os cômodos, assim, tudo ficou bagunçado, né? Mas como eu não estava bem, eu acabei fiz de vista grossa um pouco, porque, né, tive que, né, roupa para lavar e tudo, deixei a roupa no cesto, né, a gente nem mexer
mas assim, que alívio quando você está bem, que consegue organizar, né? E a gente está falando aqui, a Priscila falando justamente disso, às vezes o inimigo se esconde, né, nesses lugares, assim, é o que o texto está falando aqui, né? Que o espírito imundo, quando sai do homem, quando o Senhor organiza, quando o Senhor vem, limpa, transforma os espaços escuros dentro de nós, porque quantas vezes a gente tem quartos escuros, a gente tem nos porões da nossa vida, às vezes com tranca fechada, sabe, trancas do medo, às vezes, né, quanta assim, opressão emocional, sabe, dentro do nosso coração. Então a gente tem esses espaços escuros, lugares que a gente, assim, não quer mexer, não quer mostrar para ninguém, mas é onde está a bagunça, né? Às vezes, assim, a nossa bagunça emocional, o nosso descontrole, as nossas fraquezas, a gente tem ali nos trancado naqueles quartinhos escuros, né? E, assim, quando o Senhor vem e entra na nossa vida, tudo isso começa a ser transformado. A Bíblia fala, assim, lá no Salmo, acho que é o Salmo 119, que fala assim que Deus derrama luz sobre as nossas trevas, né? Eu acho lindo isso, assim, Deus vem derramar luz sobre aquilo que é escuro em nós, começa a clarear aqueles cantinhos escuros, e aí começa a limpar, varrer, passar um aspirador de Deus lá, sai barata, sai um monte de coisa, mas também aquele lugar fica limpo, perfumado, varrido, adornado de novo. Deus faz isso na nossa vida, né? E sabe uma coisa assim, eu sempre tive uma vontade muito grande, mas eu acho que é uma invasão, né? Mas eu sempre tive uma vontade assim, se alguém virar para mim e falar assim, poxa, Pri, eu tô com depressiva, eu não tenho vontade, eu precisaria de ajuda. Cara, eu ia com muito amor e carinho limpar a casa da pessoa, deixar uma comida pronta, sabe? Porque eu acho que isso também é levar Cristo para a casa da pessoa. Porque muitas das vezes a pessoa não quer, não é que ela não quer limpar, ela não quer fazer, mas é aquilo, o inimigo, ele toma posse, né? E se ela limpar a casa, ele vai ver que ela tá dando início a uma mudança. Então, assim, eu não me importaria, não. Se alguém virar para mim e falar assim, ai, Priscila, hoje eu tô desanimada, minha casa tá Pode chamar. Me chama no privado, eu vou lá, eu ajudo, eu limpo, a gente faz uma comida, a gente deixa alguma coisa arrumada, sabe? Porque eu acho que é uma forma de você também levar Cristo para a casa da pessoa, porque é muito fácil. Às vezes eu via muito isso na época do catolicismo, que é muito fácil você ir lá e rezar pela pessoa, mas é muito difícil você pegar e chegar para uma pessoa com depressão ou passando por alguma dificuldade, por um luto, né, ou por qualquer coisa desse tipo, você virar e falar assim: "Você quer que eu te ajude a limpar a sua casa hoje? Você quer que eu deixe uma comida pronta para você?", sabe, porque eu já passei por momentos muito difíceis, principalmente na gravidez do Ravi. Porque a gravidez do Ravi, eu vou te falar, olha, ele nasceu porque Deus queria mesmo, porque o inimigo também não queria. Ele não queria. Eu passei a gravidez toda internada, eu ficava 15 dias internada, 5 dias em casa e voltava para o hospital. Eu sofri muito na gravidez do Ravi. E eu precisava de ajuda, sabe? Eu não tinha ajuda de ninguém. A única coisa que eu tinha era a visita da minha sogra falando assim: ah, você é porca, você não limpa a casa, você não cuida, você não faz isso, você não faz aquilo, ah, que você não tá cuidando direito do meu filho, que você não faz uma comida, que meu filho tem que fazer comida. Então, assim, e eu não falava nada, eu ficava quieta. Só que, tipo assim, ela também não sabia as dificuldades que eu tava passando. Entendeu? Então, assim, é muito fácil quando você critica. E às vezes a pessoa não quer ouvir a sua crítica, porque ela já sabe aquilo que está acontecendo. Ela quer uma ajuda. E eu tenho vontade, sabe? Eu sempre tive essa vontade. Eu já fiz algumas vezes para algumas amigas minhas em questão que eu fui, arrumei casa, eu ajudei. Uma estava passando por depressão, depois ela passou por uma separação por causa da depressão. Então, assim, eu acho que não tem forma melhor de você mostrar uma parte de ser cristão também, sabe? De pegar e ajudar. Ah, se você não vai conseguir fazer faxina porque tá muito sujo ou tá muito bagunçado, você faz um mutirão de mulher. Vai lá um mutirão, orar, levar a palavra de Cristo, né?
Eu acho Eu assim, já vi, assim, pessoas fazerem isso, é muito, muito especial, né? Além de ajudar espiritualmente, a pessoa vai e realmente ajuda a pessoa a organizar a vida, isso muda, e como a pessoa que recebe vai olhar isso, são as boas obras que acompanham aquilo que a gente está pregando, isso é maravilhoso, gente, sabe? A gente, quem sabe Deus pode levantar alguém que precisar, a gente se organizar aí você como organiza, mulheres, você né? vai lá, Da faz. gente ir, sabe, ajudar. É o que você falou, faz uma comida, sabe, para a pessoa. Às vezes a pessoa não tem força. Minha cunhada, já bastante anos atrás, agora, graças a Deus, ela está bem, mas ela passou por um período assim de depressão, de não conseguir levantar da cama. Ela não tinha força para arrumar nada, para fazer nada. E como que Deus levantou pessoas, sabe, para irem lá e limpar a casa dela, fazer tudo, porque ela não conseguia. Realmente, ela sabe, ia se arrastando assim, né? E Deus levantou pessoas para fazer comida, sabe? Às vezes uma comidinha boa para a pessoa, isso foi dando ânimo dela aos poucos, né? E ela, assim, depois que ela se recuperou, fez terapia, né? Até hoje ela faz um acompanhamento, mas graças a Deus ela está muito bem. E ela, assim, ela pôde ajudar outras pessoas, sabe? Isso foi lindo de ver. E é isso que você está falando. Então, assim, se o Senhor nos levar por esses caminhos, né? Se Deus, assim, tem pessoas que precisam, amém, a gente se levanta, né? E é isso aí. E assim, continuando aqui, a gente, né, Jesus fala isso, então, assim, sobre Deus faz isso na nossa vida, e aí, se a pessoa, né, depois de receber uma bênção dessa de Deus, né, de um tratamento do Senhor, né, na sua vida, de ter sua vida liberta, né, de vícios, sabe, liberta mesmo pelo Senhor, liberta de possessão demoníaca, né, e a pessoa não abrir o coração totalmente para o Senhor e o Espírito Santo não entrar, porque depois que o Espírito Santo entra, vai colocando as coisas no lugar, né? Ele vai nos ensinando, né? Ele vai transformando a nossa vida e habita em nós, né? É Deus habitando em nós, né? Agora, se a pessoa não abrir o coração totalmente para o Senhor, quantas vezes a gente já presenciou isso, pessoas que são libertas, mas a pessoa depois não se firma no Senhor, né? E o Espírito Santo não pode entrar e habitar na vida da pessoa. Aí o inimigo, é exatamente o que o texto fala, que o inimigo vai vir, vai ver que está tudo organizado, e aí ele fala, opa, um espaço ótimo para mim bagunçar de novo. E aqui aí Jesus fala isso, que ele vai e entra na vida da pessoa com mais 7 espíritos piores do que ele ainda, para destruir, porque essa é a função dele, esse é o objetivo, é destruir mesmo, é desorganizar, é tornar tudo um caos, né? E jogar na lama mesmo, né? Então encontra aquela casa limpinha, encontra o coração da pessoa, né, bem, ele começa de novo a espizinhar. Então, como que é a obra do inimigo, sabe? Como que ele vem minando aquilo que Deus já tem feito. Assim, a função maligna é sempre destruir o homem, porque o homem é a glória de Deus, o homem é o prazer de Deus. Deus criou o homem para nele ter prazer, para ter comunhão, né? E assim, o inimigo, por isso que odeia tanto o homem, porque ele destruindo o homem é como se ele quisesse afetar Deus, né? Né, destruindo a criação, né, deturpando a criação de Deus, né, e então ele quer entrar e fazer morada e fazer né, destruir tudo. A Fabi está correndo lá com as Travou. Hum, hum, travou.
resultado de uma falta de hormônios, né? A depressão ela é física, né? É uma doença mesmo, né? Mas ela também tem uma raiz espiritual, né? Que se não tratada, né? A pessoa pode chegar a um estado pior ainda. E é isso, gente. E aqui no finalzinho dos versículos, fala assim, Jesus falando com o povo, conversando com o povo, e alguém chegou e falou, olha, teus irmãos e tua mãe e tal, estão aí fora, né? E querem falar contigo. E Jesus falou, quem é minha mãe e quem é meu irmão? Isso não significa que Jesus estava desprezando a mãe dele e os irmãos. Poxa, Jesus jamais faria isso. Jesus valorizava, né, a sua mãe e, assim, família, né? Jesus valorizava isso, mas Jesus quis dizer para os discípulos, assim, que eles não eram mais importantes do que todos os outros que também eram filhos de Deus, né? Que ele estava chamando, né, para si, que eram seus discípulos, né? Que todos aqueles que fazem a vontade dele, que se aproximam dele, também são agregados à sua família, assim como a mãe e o pai, que eram ali os irmãos, que eram irmãos físicos, né? Todos aqueles que se achegam ao Senhor, sabe? São chamados para essa família, para estar nesse lugar também com o Senhor. O Senhor não tem preferidos. O Senhor não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Só Jesus era o filho, né? É o filho unigênito, né? O primogênito aí de toda a criação, de tudo de Deus. Mas assim, nós todos somos nivelados da mesma forma. Sabe? Nós todos temos um lugar na família do Senhor, temos um lugar nele, no coração dele, né? Deus não escolhe, né? E assim, Maria ali foi escolhida como para ser a mãe, né, do Salvador, que privilégio, que coisa maravilhosa, mas isso não significa que Maria é melhor do que outras mulheres, né? Maria era uma mulher simples e que abriu o coração. O que ela tinha talvez de melhor que as outras mulheres era ter aberto o coração e ter obedecido a voz do Senhor, a palavra do Senhor, ter acolhido o Salvador, né? Então, todos nós que aceitamos Jesus, somos acolhidos na sua família e somos contados, somos adotados na família de Deus como filhos e filhas, né? E temos o privilégio de poder ter Ele perto de nós. Aqui, Jesus estava fisicamente, né? Andou com os apóstolos, andou com os discípulos, mas nós temos Ele agora morando dentro de nós. Então, assim, se os apóstolos, os discípulos que andaram com Jesus fizeram coisas maravilhosas porque estavam com ele presente, nós também podemos fazer. Nós também podemos ser agente na vida de outras pessoas, nós também podemos fazer sinais e maravilhas, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Assim, a Bíblia fala do nome Emanuel. Emanuel é Deus conosco, né? Deus é Deus presente, né, na nossa vida. Mas, assim, o Espírito Santo é Deus em nós, né? Agindo dentro de nós e, assim, transformando a nossa vida de dentro para fora. Então, meninas, a gente finalizou aqui o capítulo 12 hoje, né? Amém. Eu sei que já está todo mundo aí tentando, né? A Fabi tá já chegando no horário de almoço, a gente vê isso e a gente vai orar, né? Orar pelas famílias, orar por nossas vidas. Amém. E agradecer. Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Não, para mim, vocês estão me ouvindo? Estou. Ah, tá. Não, para mim tá excelente. Foi bem, muito bom, muito boa a aula. Deus tem sido bom com a gente, né, Rosane? Amém. Glória a Deus. Agora a gente finalizar orando, né? Quem quiser orar, fica à vontade. E a gente poderia fazer um momento de oração hoje, né? Nas nossas casas pelas meninas, né? Do grupo. Né? Vamos fazer isso, interceder individualmente por cada uma, colocar diante do Senhor, pedir a Deus um espírito de revelação, para que o Senhor possa direcionar essa oração, né? Eu me preocupei
Eu me preocupei com a Jo, né, que ela botou, né, 5 e pouca da manhã, que ela está passando luta. Vamos intensificar, né, a nossa Amém, intercessão, gente. Amém. né? Há Amém. poder no joelho que se dobra, né? O Senhor é aquele que ouve o nosso clamor, Ele é aquele que acalma a tempestade, Ele que dá ordem. A palavra de Deus diz Amém. que o Senhor, ele envia anjos, né, para trabalhar em pró das nossas vidas, que o Senhor, que a gente possa clamar. A palavra de Deus diz: bater, bater, abrir-se-vos-á, né? E hoje vai ter um povo, eu creio, né? Nós vamos orar, nós vamos se posicionar para essas meninas, para que haja um mover do Senhor, para que seja liberado. Se tem alguma coisa que precisa de uma intervenção do Senhor, para que o Senhor venha no socorro na vida delas, em nome de Jesus, né? Como a Rosane falou, a gente hoje, né, as mulheres, a gente carrega um peso muito maior do que antes, né? As nossas mães não tinham esse peso para carregar, né? A gente tem que cuidar da casa com excelência, né? E muitos que ficam em casa, às vezes, né? Hoje, graças a Deus, né, Rô, você tem uma família maravilhosa, teu marido te honra, mas dificilmente um homem vê uma mulher, né, que cuida da casa com excelência e honra, né? Glória a Deus que o Anderson é uma bênção, tem essa visão. Amém, O Senhor Jesus seja glorificado. E pra gente é um pouco assim pesado. Eu que lidero, que tenho funcionários, às vezes tem coisas que durante o dia sai errado. Oram por mim hoje também. A gente está passando um momento difícil também. Vamos botar cada uma. A gente abre o grupo ali, intercede por cada uma individualmente. O Senhor colocou isso no meu coração. Amém? Amém. Amém. Para a gente tirar um momento para isso. E eu creio que nós vamos viver testemunhos no nosso grupo do mover, do poder do Senhor, né, da cura de Jesus. Amém? Amém. Amém. Alguém quer orar? Quer que eu ore? Pode orar, Rosane. Se quiser orar, pode orar. Senhor, nós louvamos o Senhor. Sempre nós queremos adorar a Ti, sermos gratos, Senhor, Deus, e exaltar o Teu nome por causa dos Teus feitos, das Tuas maravilhas, os sinais que o Senhor fez. O Senhor não precisa dar prova nenhuma, Senhor, do Teu amor para nós, da Tua fidelidade, Senhor, mas o Senhor, ainda assim, o Senhor tem nos dado sinais, o Senhor tem transformado a nossa vida, o Senhor, Deus, tem feito maravilhas no meio do Teu povo, e nós Te glorificamos. Senhor, esse momento nosso aqui já é um motivo de nós adorarmos a Ti, do Senhor ter nos unido num só propósito, Senhor, para conhecer ao Senhor, Deus, para, ó Deus, ouvir da Tua palavra, Senhor, ter revelação daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Senhor, e nós te agradecemos por isso, Senhor, e oramos nesse dia, Senhor, por tudo aquilo que ouvimos da Tua palavra, que faça sentido, Senhor, que realmente seja prático na nossa vida, aquilo que nós temos entendido do Senhor. Deus, e oramos nessa hora por nossas famílias, nossas casas, Senhor. Deus, nos lembramos especificamente aqui da vida da Joelma, Senhor. Deus, da vida da Késia, como a Priscila falou, Senhor, a vida da Bianca, Senhor. Deus, pessoas que têm passado por aflições, situações difíceis dentro da sua casa. Senhor, clamamos, ó Deus, por resposta do Senhor para as tuas filhas, naquilo que elas têm necessidade. Senhor, direção, sabedoria, Deus, que o Senhor instrua de perto. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é Deus de conselho, que o Senhor dá conselho nas decisões, que o Senhor nos guiaria, Senhor, e nós oramos, Senhor, por conselho, sabedoria, instrução do Senhor para as Tuas filhas, Senhor, intervenção, Deus, milagre, poder do Senhor na vida delas, dentro das suas casas, com as suas famílias, com seus maridos, Senhor, em nome de Jesus, seus filhos, Senhor, sejam alcançados por Ti, Deus, e mesmo aquelas que não são casadas ou que não têm filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, atua sobre a vida das Tuas filhas, que elas, Senhor, se entreguem totalmente ao Senhor e que venha o Teu poder, a Tua força, Senhor, ajudando na caminhada, no dia a dia, Senhor, quantas, Senhor, são a liderança de casas, tem que se levantar, ó Deus, espiritualmente, tem que se levantar financeiramente, ó Deus, organizando as coisas, Deus, dá controle emocional, Senhor, atua na vida das Tuas filhas,
ó Deus, na mente delas, Senhor, Deus, e ajuda as tuas filhas, dá descanso, Senhor. Deus, que elas possam ter um tempo também de refrigério do Senhor, Deus, de descanso, Senhor, para poder organizar as suas coisas, organizar a sua vida. Senhor, e nós oramos, Senhor, por alegria do Senhor. Deus, pedimos, Senhor, renova a alegria, a unção, dá unção de alegria às tuas filhas, Senhor, para que elas não desanimem, Senhor, diante das situações difíceis, Senhor, mas que tenham força, coragem, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo possa dar esse espírito de ousadia a elas, Senhor, para sempre se levantarem, Senhor, dá força na oração. Muitas não têm forças nem para orar, Senhor, para clamar ao Senhor, mas tu és o Deus de milagres, Senhor. Espírito Santo, tu és esse espírito de assistência, que o Senhor esteja assistindo as tuas filhas na hora da fraqueza, na hora da necessidade, ajudando a cada uma, Senhor, e que nós possamos nos levantar e dar testemunho, Senhor, que nós aqui um dia possamos fazer um dia de testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada uma delas, cada uma de nós, Senhor, por causa da tua bondade, por causa da tua misericórdia, Senhor. Nos lembremos que o Senhor é bom, que a tua misericórdia se renove sobre a vida das tuas filhas, Senhor. Deus, que elas tenham força e vigor, Senhor, para se levantar e honrar o teu nome, porque tu és bom e tu has de recompensar, Senhor. Nós oramos por elas, ajuda, Senhor, ajuda cada uma de nós, Senhor, no dia da dificuldade, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, tá? Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe. Amanhã pode ser? 6 da manhã, né? Tá, pode ser. Tá? Tá ótimo. Então tá. Tá bom. Meninas, Beijo, ficam meninas. com Deus, Deus tá? abençoe vocês, Amém, tá? amém. Amo vocês. Tchau, Fica tchau. com Deus. Tchau, tchau. Tchau.